Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre introdução às funções de várias variáveis. Bem, funções. Vamos entender primeiro o que são as tais funções de várias variáveis. Para isso, a gente vai começar com a função de uma variável. A função de uma variável é uma função que associa um número x a um outro número f de x. Então, por exemplo, a gente tem essa função aqui, f de x igual a x mais 1. O que isso significa? Que se a gente tem um número x, a gente pode encontrar um outro número f de x. Beleza? Então, para a função de duas variáveis, a ideia continua exatamente a mesma. A diferença é que uma função de duas variáveis, ela associa dois números, x e y, a um único número, f de xy. E aí, por exemplo, se a gente tem essa função aí, f de xy igual a x mais y. Aqui, se a gente tem um número x e um número y, a gente encontra um terceiro número, f de xy, beleza? E para a função de três variáveis, a mesma coisa. A gente tem três números, x, y, z, e esses três números são associados a um outro número, f de x, y, z. Beleza? E aí, por exemplo, f de x, y, z igual a x mais y mais z. Tendo um número x, um número y e um número z, a gente encontra um outro número, f de x, y, z. E assim por diante, até quantas variáveis a gente quiser. Só que a gente vai parar em três variáveis, porque, né, já está de bom tamanho. Beleza, agora que você já sabe o que é uma função de várias variáveis, vamos aprender sobre gráficos dessas funções. E, de novo, vamos começar por uma variável só. Na função de uma variável, o gráfico é uma coisa que tem uma dimensão só, é uma curva. E, para essa curva de uma dimensão estar em algum lugar, ela precisa estar num plano, que é coordenadas cartesianas em 2D, x e y. Então, por exemplo, no nosso exemplo lá, que a gente tinha f de x e y, o nosso gráfico estava aqui no plano x, y, e era essa retinha aqui. Para fazer esse gráfico, como é que a gente faz? A gente tem f de x, y igual a x mais 1, f de x, desculpa, igual a x mais 1. A gente chama isso daqui de y, e aí traça esse gráfico no plano x, y. Beleza? Essa reta ficou um pouco ruim de enxergar, vou dar uma reforçada. Aqui é o nosso gráfico, que é uma curva, que no caso aqui é uma reta, né? Mas é uma curva porque tem uma dimensão só, beleza? Aí, uma função de duas variáveis, o que a gente faz é, a gente aumentou uma variável. Então, a gente vai ter que aumentar uma dimensão no gráfico. E aí o gráfico vai deixar de ser uma curva com uma dimensão só e vai virar uma superfície, que é uma parada que tem duas dimensões. E aí, essa superfície, no geral, ela vai ser uma daquelas superfícies que a gente conhece. Tipo, um plano, um paraboloide, um elipsoide, uns negócios desse aí que a gente já conhece. Geralmente vai ser isso. Aí, beleza. Para ser uma superfície, que é uma coisa de duas dimensões, ela precisa estar em um lugar que tenha três dimensões, para ela caber, entre aspas, né, nesse lugar. Então, o gráfico da nossa função de duas variáveis, ele vai estar sempre no espaço, que são os coordenadas cartesianas em 3D, o x, y, z. Então, a gente tem aqui, ó, naquele nosso exemplo, o gráfico da nossa função f de xy igual a x mais y vai estar aqui no nosso espaço x, y, z. E para fazer isso, a gente chama isso daqui, né, de z. Então, o gráfico fica no espaço x, y e z, beleza? E aí, o nosso gráfico é uma superfície. Nesse caso aqui, é um plano. Tranquilo? E para a função de três variáveis, de novo, a gente aumentou mais uma variável, a gente tem que aumentar mais uma dimensão no gráfico. Então, o nosso gráfico deixa de ser superfície e vira um sólido, que é uma coisa com três dimensões. E aí, sendo uma coisa com três dimensões, ele precisa estar contido num lugar que tenha quatro dimensões. No caso, o plano cartesiano 4D. Só que nesse caso, a gente já não consegue mais desenhar, né? Porque a gente já não sabe fazer essas coisas. E já tá de bom tamanho aí ter que desenhar em duas dimensões. Beleza? Então vamos continuar agora. Para fechar, só tenho mais uma observação para fazer para vocês. Mesmo que a função ela não dependa explicitamente de uma das variáveis, a dimensão do seu gráfico nunca vai mudar.
Vamos entender melhor isso. Digamos que a gente tem essa função aqui, f de x, y igual a x² mais 3. Essa função, ela é de duas variáveis, porque está escrito f de x, y aqui. Mas o y não aparece, então ela só depende do x, ela não depende do y. Para a gente achar essa função, a gente não precisa saber o valor de y nenhum. Porém, como ela é uma função de duas variáveis, o gráfico dela é uma superfície. Mesmo que não tenha y, o gráfico vai ser sempre uma superfície. Ou seja, mesmo que ela não dependa explicitamente do y, sendo uma função de duas variáveis, o gráfico vai ser sempre uma superfície, beleza? E isso aqui vale sempre. Por exemplo, digamos que a gente tenha essa outra função aqui, f de g de x, y, z, igual a π. Nesse caso, a função não depende nem de x, nem de y e nem de z. Ela é sempre o valor igual a π. Porém, ela é uma função de três variáveis, porque está escrito g de x, y, z. Sendo uma função de três variáveis, o seu gráfico vai ser um sólido em 4D, beleza? Então, mesmo que não tenha escrito todas as variáveis da função, se você identifica aqui que é a função de duas variáveis ou função de três variáveis, o gráfico vai ser sempre superfície ou sólido, beleza? Então é isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.